Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares, estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 175. Uau, hein? Quantos que já foram, não é isso? Onde vamos estudar o que? Olha lá, ó, Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 24, é aquele que fala: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Você tem a lamparina, né? A luz ali, né? O lampião. Para iluminar, você tem que botar em cima. Você não vai botar embaixo do móvel, embaixo da mesa. Não é isso? Então, é nesse sentido que ele explica. E vamos estudar os itens 8, 9 e 10. Não vades ter com os gentios. Gentios? Quem eram os gentios? Era um povo da época de Jesus, tá? Que, como principal característica, eles eram politeístas. Eles tinham vários deuses, não tinham um Deus único, tá? Então daqui a pouco a gente vai entender isso melhor, ok? Antes disso, nossa página na internet, tá vendo aí, ó, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrando nessa página, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira um novo vídeo. Tem mais, você vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. À sua direita, na tela, ó, para esse lado aí, tá? Você vai clicar, tem os anos ali, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, tem todos os anos ali. Você vai clicar em 2012. Clicou em 2012, vão aparecer os meses. Clica no mês de agosto, que foi quando a gente começou a fazer esse trabalho. Aí você clica em agosto e vai ter lá o primeiro programa. Todo o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar, tá? Você vai encontrar também nessa página todo o texto do Evangelho. Ah, eu não tenho Evangelho em casa, eu estou sem dinheiro para comprar o Evangelho, eu estou com alguma dificuldade. Não tem problema. Você vai encontrar toda semana, junto com esse vídeo, o texto do Evangelho. Ah, mas tem página de preparo, né? Tem. Hoje, por exemplo, ó, é do livro Pão Nosso. A gente coloca também o texto da página de preparo. Sérgio, literatura espírita é cada palavrinha complicada. Eu concordo com você. Tem muita palavra difícil. O que a gente faz? A gente coloca o texto e ao lado das palavras mais difíceis, em parênteses, até a gente coloca em vermelho, o significado dessas palavras. Então, não tem mais desculpa. Você tem a faca, o queijo, o palito, o guardanapo, tudo na mão. Não é só a faca e o queijo na mão, não. Tem tudo. O pão, tudo. Pão, né? Aliás, hoje é o Pão Nosso, inclusive. É o livro da página de preparo, né? Então você tem tudo para praticar, para fazer o Evangelho no Lar em sua casa. Se eu tiver dúvidas, eu fico com uma dúvida aqui, outra ali, manda um e-mail. Olha aí o e-mail, ó, amorperdãoefé@gmail.com. Pode mandar a sua pergunta. Nos primeiros programas foram mais de 200 perguntas que a gente respondeu, mas ainda assim a gente continua respondendo. Não tem problema nenhum, tá? E para quem gosta de Facebook, olha aí, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012, tudo junto. Gente, mais do que curtir, compartilha com os amigos. Viu que foi publicado esse vídeo? Compartilha ao máximo. Recomende aos amigos que também compartilhem, né? Para que a gente possa ser uma luz, né? Tá levando um estudo, um conhecimento às pessoas queridas. Tá legal? Bom, sendo assim, chegou a hora, né, de a gente começar o estudo de hoje com a prece de abertura. Vamos lá então.
Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores, espiritualidade amiga que aqui se encontra, muito obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento e a nossa melhora, a nossa reforma íntima. Agradecemos desde já a presença dos anjos guardiães que se fazem aqui neste local onde nos encontramos e pedimos a eles para que possa este ambiente ser totalmente harmonizado, higienizado espiritualmente falando e protegido, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz e de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, feita aí a prece, vamos para a página de preparo. Ué, Sérgio, cadê o livro? Você não pega o livro não? Não. Eu já entrei no site, imprimi o texto, tá? E faço aqui através dele. Ok? Então, vamos lá. Página de preparo é o capítulo 68. Necessário acordar. Livro Pão Nosso de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então, vamos lá. Ele começa com uma citação de Paulo, que foi anotado em Efésios capítulo 5, versículo 14. Hoje eu vou ter que ler com a lupa mesmo. Qual foi a citação de Paulo? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Então vamos entender direitinho isso, né? Grande número de adventícios. O que são adventícios? São participantes, são simpatizantes, tá? Grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Essa compreensão, a gente abre até um parênteses falando do significado das palavras mais difíceis, né? Isso também complica bastante. E a gente cria aqui, então, a oportunidade de facilitar, né? Mas vamos lá, ver o que o Emmanuel fala. Alguns encontram obscuridades, incertezas, dúvidas, né, nos textos. Outros perseveram nas questiúnculas. São pequenos detalhes, tá? Questiúnculas literárias. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Então, tem alguns que observam o texto de Jesus e levam, muitas vezes, ao pé da letra. O capítulo passado, se não me engano, foi aquele: não vim trazer a paz, mas a espada, que foi dito por Jesus. E aí, alguns levam ao pé da letra. A espada! Então beleza, aí tem um monte de guerra em nome de Jesus falando. Ele disse que era para trazer a espada. Estão levando ao pé da letra. Outros se prendem, como fala aqui, nas questões, nos detalhes, nas bobagenzinhas. Então tem um que fala, tem um capítulo que fala: Jesus subindo alto do monte falou. Aí num outro evangelho fala: Jesus descendo o monte falou. Aí começa a discutir: não, mas ele subiu o monte? Não, mas ele falou? Não, mas ele estava subindo ou ele estava descendo? Será que foi no meio do caminho então? Ele estava subindo, aí ele cansou e desceu. Começa a discutir um monte de besteira. E o mais importante é o que? Se ele estava subindo ou descendo, ou o importante é o que ele falou? Mas tem uma turma que fica se prendendo naqueles detalhes, né? Então, vamos ver aqui o que ele continua nos passando.
Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na verdade, o que acontece? A gente está com preguiça de pensar, a gente está com preguiça de se mexer. A gente fica arranjando um monte de desculpas esfarrapadas. E o que o Evangelho é? Ele é oportunidade de aprendizado. Ele é oportunidade de conhecimento de novos valores. Porque na hora que eu conheço esses novos valores, eu vou me modificar. Eu começo a me tornar uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Aprendendo esses valores, eu começo a aprender um pouco mais sobre o perdão, sobre o amor, sobre a caridade, sobre a fé, sobre o equilíbrio, a harmonia, a tranquilidade. E aí quando eu começo a fazer isso, né? Aí ontem mesmo teve um irmão que estava falando, né, que não consegue, que fica com raiva, que fica nisso, e quando ele tem raiva começa a acontecer um monte de coisa, e ele começa a ter inclusive visões de espíritos que ficam perturbando ele. E ele quer que esses espíritos desapareçam. Ele não percebe que esses espíritos só vão desaparecer quando ele aprender a se harmonizar, a se equilibrar. Na hora que ele fica com raiva, que ele fica com ódio, a vibração dele baixa, ele entra em sintonia com esses espíritos inferiores que vão ficar surgindo o tempo todo na vida dele. O problema está nos espíritos? Também está nos espíritos que estão ali. Mas eles podem fazer alguma coisa? Não. O que ele pode fazer? É ele aprender a se harmonizar e ficar num degrau acima. Vai ficar incompatível com esses espíritos inferiores, ele vai ficar em paz. Mas a gente tem preguiça, né? A gente quer o jeito mais fácil, né? A lei do menor esforço. Vamos lá então. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento, abandonadas ao esquecimento, né? O coração não adere, dormitando, amortecido, incapaz de analisar e compreender. Outras pessoas acham que agradar a Deus ou qualquer coisa é ficar, ó Deus, eu te louvo. Tem 1000 imagens, né? Aqui a gente tem um quadro de Jesus, porque a gente acha bonito. Eu, minha esposa, minha família. E tem uma turma, né, que manda e-mails, até vários espíritas ofendidos. Espírita não fica com imagens, não tem imagens. E começa a criticar. Então, o Chico Xavier, será que o Chico Xavier então não era espírita? Sabe por quê? Porque na casa dele tinha um quadrinho de Jesus e de Nossa Senhora. O que ele coloca é o que? Você pode ter imagem, mas você não vai ficar, imagem, isso, como se fosse, né? O que você coloca? O que deve ser feito? Você quer agradar a Deus? Você quer, não é você ficar louvando aquele tempo todo, mas é você praticar aqueles valores que Jesus ensinou. Tem a turma que fica só louvando e sai de casa, apronta com todo mundo, rouba, mata, faz aquilo. O que adianta? E vai à missa todo domingo? Faz sentido isso? Não faz. Então é necessária a atitude. É esse o grande ponto. É a nossa melhora, é a nossa ação. Enquanto a gente ficar só parado e criando várias outras situações ou desculpas, a gente dificilmente vai conseguir progredir, vai conseguir avançar. A criatura necessita indagar, descobrir de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidades se destina.
aquilo que a gente acabou de falar. É a reforma íntima, é a sua descoberta. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear, conquistar o próprio caminho. Então, é isso que ele diz. Poxa, Sérgio, está me chamando de animal? Eu estou agindo igual um animal, que está ali perdido, que está ali, né? O animal racional e o animal irracional. Vamos então raciocinar, vamos ser animais racionais e tratar de arregaçar as mangas, né? E começar a trabalhar, começar a agir, começar a melhorar, um dia após o outro. Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através de circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Massas, né, que se dizem religiosas vão sendo conduzidas, e olha, o condutor não é dos melhores não. Outro dia eu estava vendo uma cena, né, de uma pessoa muito querida que estava querendo dar para a igreja lá que ela estava gostando. Ela não ganha nem 500 reais por mês. E ela queria assinar um carnê para dar 200 reais por mês para essa igreja. Olha só a... E por qual motivo? Porque ela viu num programa de televisão um pastor com aquela multidão, com alguns artistas ali, e aí eu vou dizer realmente artistas, teatro ali, né? Convencendo que ele fazia o milagre de ganhar dinheiro. Como? A pessoa daria o dinheiro que tivesse na carteira, e é impressionante que nessa igreja de pessoas, né, tava a gente dando 1.000 reais, 500 reais, e que aí o dinheiro da carteira iria se multiplicar. E aí, lógico, e algumas pessoas lá na frente falavam: olha, eu dei aqui 300 reais e enquanto a gente estava aqui, na minha carteira se materializou 1.000 reais, 2.000 reais. O dinheiro surgiu do nada na carteira. E o cara lá falando, né, louvado seja, aquela coisa toda para convencer. E aí vai uma multidão de pessoas, e esse pastor que estava falando ali, é lógico que existem os pastores que são sérios, que são do bem, que são realmente preocupados em ajudar, e existem os espertalhões, em todo lugar existe isso, tá? E ele convencendo isso, e as pessoas dando. E essa pessoa que eu conheço, uma pessoa muito simples em casa, estava lá, né, fazendo as orações, as louvações e tal, dando lá e querendo fazer o carnê dessa igreja. Olha ali o que ele fala, né? Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através de circunstâncias de cada dia, como sonâmbulos inconscientes, tá como se estivesse hipnotizada. Não para um segundo para raciocinar. Que a melhor forma de fazer aparecer o dinheiro em casa não é dando o dinheiro para a igreja daquele jeito, ou atendendo a promessas, ou qualquer coisa. Sabe qual é a melhor forma de aparecer o dinheiro em casa? É trabalhando todo mês. Trabalha que no final do mês você vai receber o seu salário, vai ter o milagre do dinheiro na casa. Mas são muitos que entram nessa. Então tem que ter esse cuidado, né? Mas a gente quer o jeito mais fácil. Eu vou fazer ali que vai aparecer o dinheiro na carteira. O que é isso, pelo amor de Deus, né? Mas tem gente de tudo quanto é tipo por aqui, e cabe a cada um de nós a gente pensar, a gente raciocinar, para não cair numa situação absurda dessa. Ok? Vamos lá então. Fala assim: Deus infere em espiritualidade qual se respirasse na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Olha aí. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidas, cegas, né, dormentes e semi-mortas,
até que despertem e se levantem através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Essas pessoas, por exemplo, que estão lá dando aquele carneiro, não vão ver aparecer nada. E aí, na hora que não aparece nada, aí vai ter uma grande decepção, vai ter um grande sofrimento, vai faltar comida no fim do mês, aquilo tudo, para depois ter um choque de realidade e falar, caramba, eu vou ter que trabalhar em dobro, eu vou ter que fazer hora extra, eu vou ter que... E aí, de repente, sim, aí vai aparecer. Então, a gente precisa, né? Não, eu estou dando um exemplo, mas como tantos outros exemplos acontecem, é preciso que a gente tenha o raciocínio, a gente tenha o bom senso, tá ok? Vamos lá então, Evangelho, capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então é aquela lamparina, né, debaixo do alqueire, que é aquele móvel dos tempos de Jesus. Itens 8 ao 10, não vades ter com gentios. Gentios era o povo da época de Jesus, era um dos povos, né, que ainda não professavam a fé dos judeus. E a característica que eles tinham era de ser politeístas, tá? Acreditar em vários deuses. O item 8 tem uma citação de Mateus, é uma citação que foi anotada em Mateus capítulo 10, versículos 5 ao 7. O que Jesus falou ali? Ó? Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procurei os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Os samaritanos era aquele povo perseguido pelos judeus, né? Ide antes, vai antes, em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, e, nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Então, vamos lá. Vamos entender aí o que Jesus quis dizer. Item 9. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Então, Jesus fala para todos, não é para os judeus. E se, portanto, diz aos seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, eram esses povos, né, politeístas, que acreditavam em vários deuses, não é que desdenhe, né, faça pouco caso da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus que já acreditavam no Deus Uno e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Então, o que Jesus estava querendo dizer? As lições dele, os ensinamentos e tudo, tá? Isso aqui vale todo esse conhecimento que a gente adquire com a doutrina espírita. Haverá de chegar o dia em que todas as pessoas de todas as religiões, inclusive os que não têm religião, os ateus, vão assumir isto, assimilar isto como verdades. Reencarnação. Você tem a psicoterapia reencarnacionista, que você lembra das vidas passadas. É ciência isso? Vários psicólogos e psiquiatras já tratam os pacientes através disso. Porque a psicologia moderna de Freud, que resgata, né, as dificuldades da pessoa na infância, hoje já estão percebendo que a infância não era quando eu era criança, mas era quando eu era de uma vida anterior, ou de 2 vidas anteriores, ou de 3. E aí sim começa a fazer sentido. Transcomunicação instrumental, ciência desenvolvida na Alemanha. Você capta imagens e sons vindos dos espíritos. Então, ó, vai chegando o momento em que cada um vai conseguir assimilar isso, tá? Agora, naquela época de Jesus, ele dizia, peraí, vamos falar para quem está melhor preparado. Por que a doutrina espírita veio em 1857 com Kardec? Porque
naquela época, nenhum povo estava preparado para ouvir sobre isso, para conhecer sobre isso ainda. É necessário desenvolvimento, passar do tempo. Algumas lições, a gente falou do caso daquela turma que está naquela igreja e que o pastor lá falou que botando dinheiro, vai dando o dinheiro, que todo o dinheiro que tem, vai materializar dinheiro dentro da carteira. Ok? Será que eles estão preparados para isso? Pode ser que alguns estejam, mas a grande maioria vai dar o dinheiro sim. E vai precisar se decepcionar muito para poder então aprender. Cada um no seu tempo. É isso que ele coloca. É nosso papel a gente conversar, falar, orientar, mas cada um no seu tempo. Eu não posso forçar o tempo do outro. Deu para compreender aí? Então vamos lá. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já arroteado, cultivado, preparado, né? Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Então, quando chegou a hora certa deles conseguirem entender, assimilar, foi chegado aquele conhecimento. E ainda hoje, no planeta Terra, apenas 1/3 da população é formada por cristãos. Ainda tem muito que chegar, muito conhecimento para se transmitir, mas cada um no tempo certo, ok? Item 10. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminados, seguidores, né, que se tornam público do Espiritismo. Serve para os seguidores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores, obstinados, persistentes, né? Os adversários interessados são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Então, tem aquela turma que debocha do espiritismo, dos espíritas e tudo mais, e que fala, vida após a morte, legal e tal, né? E que fica legal no sentido de deboche. Tá no tempo dessa pessoa? Não tá. E adianta eu discutir com aquela pessoa, gritar e obrigá-la a... Não. Qual é a melhor forma de você ajudar aquela pessoa? É com as suas atitudes. É você sendo cada vez mais uma pessoa tranquila, uma pessoa do bem, uma pessoa resignada, que diante das dores e dos sofrimentos, ser espírita não é ter uma carteirinha que livra você de não ter mais problema nenhum, não é. Todo mundo vai continuar tendo, porque a nossa missão aqui, ela é uma missão em comum. Agora, como espírita, você não aprende a não ter problema, todo mundo vai ter, mas você aprende a lidar com aqueles problemas de uma forma muito mais resignada, de uma forma muito mais tranquila. E aí, com essas atitudes, é que aquele outro que ficava debochando vai olhar, caramba, aquele cara acontece de tudo e ele está sereno, está tranquilo, ele leva a vida numa boa, ele está sempre sorrindo, cumprimenta todo mundo e ainda ajuda os outros, se propõe a ajudar os outros. Esse cara é espírita. Pô, tem alguma coisa aí, eu quero ser igual a esse cara. Porque eu, do meu jeito aqui, eu não aguento mais a minha vida. Aí é a hora que ele começa a se iluminar. Pelo bom exemplo daqueles que são espíritas. Daqueles que vão tendo a sua atitude, a sua tranquilidade, a sua serenidade. É esse o caminho. Ok? Vamos lá então. Que, pois, a exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos, né? A conversão a uma nova religião entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho,
Quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão, mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro do que a um só que se compraza na treva, porque assim procedendo, em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da causa. Então, mais uma vez falando, igual numa escola, você que é professor, você sabe que é muito melhor, é muito mais prazeroso e costuma ter um resultado muito maior quando você tem 100 alunos que são limitados, não tiveram uma base legal, mas estão dispostos a aprender, estão a fim de estudar, estão a fim de correr atrás. É melhor dar aula para esses que têm essas limitações, mas que estão a fim, do que você pegar aquele que já é inteligente, que já é, mas não está a fim de nada com coisa nenhuma. Entre o habilidoso e o esforçado, é muito melhor trabalhar com o esforçado. Porque o habilidoso, lógico, que não quer nada, né? Que não quer se esforçar. O habilidoso que não quer se esforçar, ele vai ficar parado ali. Ele vai ficar no orgulho dele, eu sou habilidoso, eu sou bom mesmo, eu ganho todo mundo. Aí aquele esforçado, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco já está no mesmo nível do habilidoso. E vai crescendo, daqui a pouco ele está ganhando do habilidoso. Os treinadores de futebol, de vôlei, eles falam muito sobre isso. Que chegam talentos lá, mas que eu sou talentoso, eu sou bom. E daqui a pouco aquele que chegou devagarzinho passa à frente dele. Então é isso que ele coloca. Não adianta eu ficar discutindo com um cara que não quer nada. Vamos chamar aquele que está afim. É isso aí. Ok? Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegar-lhes a vez quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Aí julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia e não por pressão de outrem. Depois, há ideias que são como sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado. Pelo que melhor é, se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras em virtude de um cultivo demasiado intenso. Então, tudo no seu tempo, ok? A gente vai fazendo a nossa parte. A gente abre sempre ali, ó, tá todo mundo convidado a estudar, a aprender, a conhecer. E cada um venha na hora certa, na hora que achar conveniente, na hora que achar melhor, na hora que se achar preparado para isso. Ok? Na época de Jesus, em que a consequência das ideias acanhadas e materiais então em curso, tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo, e os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras, tem o seu foco em toda a parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião com que se topa em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. Não é pela arma, pela imposição que você vai fazer a pessoa se converter a uma religião ou qualquer coisa assim, mas pelas ações, pelas palavras. E mais ainda do que pelas palavras, pelas atitudes. Se você gostaria que algum amigo seu se tornasse espírita ou viesse a estudar, aprender o Evangelho, aprender a lei de causa e efeito, sobre reencarnação, tudo mais, não é forçando. Você vai conversar com ele, vai dar uma ideia, mas o principal aspecto que vai chamar a atenção vai estar nas atitudes daquela pessoa. Aí sim,
o outro vai falar, caramba, esse cara ele é tranquilo, ele é bom, aquilo que a gente comentou ainda agora. Tá ok então? Então, tá feita aí a lição de hoje. Chegou a hora de fazermos aquela prece, aquela vibração pelas pessoas queridas, né? Eu vou começar a prece, quando eu disser pausou, vocês aí mencionem o nome de todas essas pessoas, e depois solta o pause aí para a gente fluidificar a água. Então, a prece pelas pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas. Querido Deus, espiritualidade, amiga e benfeitores, viemos nesse instante pedir por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, que tiver aqui o seu nome mencionado, ou simplesmente pessoas que estão em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos. Viemos pedir para que cada um desses irmãos receba o auxílio, o amparo, a assistência, o amor, o carinho, a proteção, onde quer que esteja, de modo que consigam suportar melhor suas dores, enfrentar melhor suas dificuldades e resignarem-se, seja de qual situação estiverem vivenciando neste momento. Muito obrigado desde já por este socorro e por este auxílio, que assim seja, graças a Deus. Pausou. Soltou o pause, então, fluidificação da água. Você está vendo aí, ó, programa Minutos de Espiritismo? Procura o programa 23. Ele fala tudo sobre fluidificação da água, tá ok? Então vamos fluidificar a água, fazendo aquela prece, né? Então vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água neste momento receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que, ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de importante e necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, está fluidificado. Às vezes você termina a prece, mas alguns sentem as energias saindo ainda pelas mãos, continua ali com a mão, não tem problema não, tá? Os outros que estão, se de repente são várias pessoas, alguns já tiraram a mão ali e outros continuam sentindo, pode continuar, não tem problema nenhum, tá ok? Então, já bebi aqui a minha água, prece de encerramento. Então, vamos lá. Sérgio, mas está rápido demais. Você pausa e aí, à medida que forem bebendo a água, fazendo tudo, aí vocês soltem o pause e vão continuando, tá? Então, vamos para a prece de encerramento. Querido Deus, espíritos amigos, Mestre Jesus e todos os irmãos do plano astral que aqui se encontram, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento, de discernimento, onde agradecemos a proteção que foi dada, a higienização e a limpeza espiritual que foi feita neste local, onde pedimos também toda a proteção e o auxílio nesta semana, seja pelo nosso merecimento ou pela misericórdia de Deus, e que possam os valores do amor, da fé, do perdão, da caridade, do auxílio, da paz, da alegria, da paciência, da tolerância, da persistência no trabalho, que possam esses valores se fazerem cada vez mais presentes em nós, dando-nos a chance de sermos verdadeiros instrumentos de Deus a cada vez que pudermos colocar um desses valores em prática na nossa rotina. Obrigado mais uma vez por tudo e que possamos estar aqui reunidos na próxima semana para mais um estudo, mais uma oportunidade de conhecimento. Obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Então, sendo assim, finalizamos aí o estudo de hoje, tá ok? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana
e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!